Olá a todos, bem-vindos à nossa sala. Ontem estávamos com vocês também e hoje aqui, neste momento que nós determinamos, não é? Não nós, né? Sempre existe algo que nos conduz a que nós façamos coisas e principalmente quando sente que são coisas do bem, então sempre somos muito bem instruídos, inspirados. E é uma gratidão estarmos aqui com vocês neste momento, nesta reunião fraterna do Evangelho. O Evangelho faz esse convite, o convite de reunião, de conversa, de bate-papo, de sentirmos bem, de trazer para nós um bem-estar, a sensação de alegria, de vontade de realizar as coisas, de bom ânimo, não é? Que nós possamos sempre receber dessa fonte do Evangelho para fortalecer a nossa vida diária, porque nós não conseguimos, como nós temos comentado, realizar tudo que se fala de bom, porque cada um tem uma rotina, não é? E dentro da nossa rotina diária é que nós conseguimos realizar por essa fonte que nós recebemos. E aí, quando nós nos encontramos, estamos fortalecidos, conseguimos sair de dentro do nosso lar e falar com o outro de uma maneira mais gentil, mais educada. Por quê? Porque estamos bem conosco mesmo, estamos em paz. O Evangelho traz essa paz. Sejam bem-vindos a este momento fraterno, a essa sala. Sejam muito bem-vindos. Com muita alegria que nós iniciamos mais um programa, né? Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Agradecemos a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade, a TV 7, que compartilha conosco esse ideal de levarmos a mensagem do Evangelho no Lar aos lares do mundo. E, inicialmente, nós vamos fazendo a nossa prece, né? Estamos reunidos hoje aqui com o Brasil, França, Reino Unido, né? Nossa amiga Elza em Londres e nosso amigo Charles, que nós vamos pedir para que faça a nossa prece inicial. Então, boa tarde a todos. Vamos elevar então os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e que, do infinito da misericórdia dele, nos envia espíritos de luz, anjos da guarda, guias espirituais, que estão sempre aqui, prontos para nos ajudar no nosso trabalho de reforma moral, no nosso trabalho de aprendizagem, no nosso trabalho de estudo e de divulgação. Eles estão prontos, têm uma organização perfeita nesse mundo e só esperam de nós que elevemos nossos pensamentos para eles, nos colocamos em sintonia com eles, para assim poder melhor nos transmitir pela inspiração, pela voz da consciência, pela intuição, esses elementos que vão nos ajudar a vencer as dificuldades naturais da vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos hoje para esse evangelho no lar, que possamos guardar essas lições no nosso coração, colocá-las em prática sobre nós mesmos, dar o exemplo em torno de nós. E pedimos também que essas leituras, esses estudos, possam também ser úteis para todos os espíritos que possam estar conosco nos nossos lares e que eles também possam beneficiar dessas lições e prosseguir no caminho da evolução no mundo espiritual onde voltaram. Que assim seja. Graças a Deus. A prece, ela também tem um significado, né? Que nos prepara, nos acalma, concilia os nossos pensamentos para estar neste momento. Eu convido a Cris e a Elza
para falar um oi, né, com as pessoas que já estão nos ouvindo. Boa tarde, amigos queridos. Uma alegria e com gratidão retorno para essa sala, para o nosso evangelho, para esses momentos de conexão com Deus, com Jesus, e podemos reenergizar nossa própria alma, nosso coração, com bons pensamentos e boas vibrações. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, é sempre uma alegria multiplicada podermos estar juntos. Esse momento a gente deixa tudo de lado para ouvir o Evangelho, refletir, alimentando a alma, colocando energia boa nos nossos pensamentos, na reflexão de cada um, ouvindo um companheiro, uma companheira, né? Trocando depois com membros da família o que foi falado hoje. E hoje o tema é o tema mais lindo do mundo que a gente pode ter, porque é ele que nos une, nos leva a Deus. E a todos pela oportunidade, uma vez mais, especialmente aos benfeitores que estão conosco. Então, Josi, querida Cris, meu filho Daniel Rossi, nosso querido Charles Kemp e o nosso Luiz. E todos vocês. Ficou... Josi, você tá... A nossa querida Elza aí foi poética, né, no seu cumprimento também. E o Dani, realmente, chegou aí, nosso companheiro também, amigo, que nós o conhecemos pela Elza. Seja bem-vindo a essa sala. Convido você a cumprimentar as pessoas, que depois eu vou fazer a leitura do Evangelho. Bem, meus amigos, uma felicidade estar aqui com todos vocês, a gente refletindo juntos e aprendendo juntos, um tema que, por mais que a gente culturalmente saiba, às vezes até de cor, algumas passagens, o grande desafio para todos nós é exatamente transformar a letra em sentimento, né? Transformar a razão em um pouco de emoção, a fim de penetrar mais fundo nos ensinamentos do nosso mestre, essa alma que é o nosso modelo e guia de todos nós. Então, uma boa tarde a todos nós. Obrigada. Eu vou ler o Evangelho, preparar o nosso encontro de hoje. O capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, a paz, a justiça e a benevolência mútua. Na lei do amor, fala assim, que o amor é o sentimento por excelência, sentimentos elevados à altura do progresso realizado. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança. Eu vou parar aqui, nesse parágrafo, né, que eu resumi, e me chamou a atenção nessa questão aqui que falou, quando Jesus pronunciou essa palavra. Se todos nós temos o poder de transformar em nós, mudar um pouquinho o outro, melhorar o ambiente, imagina Jesus, né? A potência de quando ele falou, de quando ele mostrou esse sentimento, Dani, que você comentou. A transformação que se faz. Eu acredito muito na vibração do universo, na vibração da sintonia que nós emitimos. Tudo tem uma sintonia, ecoa, né, no universo. Isso vai, isso flui. A gente não consegue reter, a gente consegue colocar coisas mais firmes no lugar, mas tudo flui, não é? E as palavras também, quando a gente emite pelo nosso som, pela voz, a gente já, até quando estiver muito próximo do outro, você sente, não é? Então, imagina quando nós emitimos sentimentos que vêm do nosso coração, que força que tem.
E esse é o convite por esse momento tão delicado que a humanidade está passando, não é? Essa crise constante que está acontecendo. O que está querendo dizer? Chamamento, e hoje foi escolhido por você, inclusive, amar o próximo. Eu convido você, Dani, para começar essa conversa. Fica à vontade, você tem aí um bom tempinho para conversar. Bom, meus anjos, com toda sincera humildade de apenas ser aqui um comunicador, alguém que quer ter uma intenção de transformar algo que para a gente ainda é carregado de dúvidas, em alguma coisa que seja mais comum, por isso a expressão da comunicação. Né? A primeira frase que nós gostaríamos de dizer, para provocar essa primeira reflexão, é de que nós somos mundanos. A palavra mundano é uma expressão em português que tem uma situação mais pejorativa, né? Você ser mundano é uma coisa negativa, uma coisa suja, nesse sentido. Foi um sentido que nós demos à palavra, porque é o jeito que a gente vive neste mundo. A própria palavra mundo tem uma etimologia, uma origem, baseada no grego, de mundos, que tem um viés de ser belo. Por mais que os antigos gregos não pudessem imaginar a beleza do planeta vista de cima, do espaço, hoje nós temos acesso às fotografias da NASA, da Estação Espacial, e o mundo realmente é belo. E aí é quase uma redundância, né? Porque a palavra mundo quer dizer isso. E nós somos deste mundo, o que nos faz mundanos. Nós só seremos mundanos para frente, no nosso futuro histórico, aí, né? Com outro sentido que não seja pejorativo, quando nós mudarmos exatamente as atitudes que nós temos em relação a este ambiente que nos rodeia, que nós chamamos de mundo. E, em especial, as pessoas, as almas que o preenchem, esse espaço que nós chamamos de mundo e com quem nós convivemos. Então, dizer que nós temos uma vida mundana, hoje, ainda é negativo, porque o nosso estilo de vida médio no mundo ainda é tenso, ainda não é favorável à paz, ainda é belicoso, ainda é polarizado, né? Ainda há um distanciamento das compreensões em relação ao próprio amor, objeto da nossa reflexão de hoje, da caridade. Né? A gente ainda ama, como aos tempos de Moisés, que descia dos montes, nos seus processos mediúnicos, e ficava enfurecido, numa acepção da palavra adequada à época, com as pessoas todas, seus seguidores, se abaixando, se ajoelhando para o bezerro de ouro, é uma das passagens muito conhecidas aos tempos de Moisés, né? Ele apresentando a lei mosaica, quer dizer, divinamente apresentada de forma mediúnica, que um conjunto de normas de conduta para vivermos neste mundo, e ao chegar no sopé dos montes, via que os seguidores esqueciam a lei e adoravam os inúmeros deuses que pudessem haver à época. Veja que isso está de acordo com o processo evolutivo, né, gradual, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas no início da caminhada, como todos nós estamos nesse mundo escola, nesse mundo hospital, não é difícil a gente perceber que de quando em quando a gente também esquece que o modelo das nossas vidas é Jesus e acabamos adorando os bezerros de ouro dos dias atuais. Não é, senão, sem outro motivo, que muitos de nós, companheiros cristãos, de forma geral, os espíritas em particular, às vezes somos levados pelas paixões do mundo, as paixões mundanas, e discutimos e flertamos com o ponto de vista material da vida, e apenas material da vida. Na política eleitoral, nossa conduta está repleta destes exemplos que são contraditórios. As pessoas se apaixonando por figuras deste mundo, né? Usando figuras deste mundo como sendo o seu próprio modelo e guia. E a expressão que se usa hoje em dia, por causa das redes sociais, inclusive é interessante, são os seguidores. Né? Nós tínhamos os seguidores à época de Jesus, nós tínhamos os seguidores à época de Moisés,
isso faz parte da natureza humana. Mas aqui, essa reflexão é que nós estamos num processo, num caminhar, para aprender o que é conviver no mundo, viver no mundo. E o nosso farol que ilumina a estrada dessa vivência no mundo é o Cristo. E nós estamos aprendendo, gota a gota, as mensagens do Cristo. Gota a gota. A pessoa, saber de cor as passagens do Evangelho e ter uma dificuldade incrível de aplicá-las. Quantos de nós já não conhecemos o Evangelho de outras vidas até? E ainda hoje temos dificuldade de amar o outro como a nós mesmos, que é o aprendizado básico. Um jovem ouve isso e diz, mas, Daniel, eu não quero o aprendizado básico, eu quero logo para o avançado. Não entendendo que básico quer dizer base, é o que fundamenta, é o que dá fundamento. Todo o edifício da construção, do conhecimento, se dá em cima deste fundamento, do amai-vos uns aos outros. Chico Xavier, isso tem um vídeo no YouTube, tem uma expressão, ele já com bastante idade, que é maravilhosa, citando o próprio Cristo, mas o faz com um carinho, uma emoção que é transcendente. Ele diz que a frase guia da vida dele é a frase de Jesus, que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier prefere esta passagem, digamos assim, essa interpretação, como Jesus nos amou. A gente deve amar as pessoas como ele nos amou. E uma rápida reflexão sobre como Jesus nos amou nos leva a entender que amar alguém pode ser nosso filho, nossa filha genética, nossa mãe, nosso pai genético, que nós amamos com muita intensidade. Imaginemos que alguém que passe na rua, agora, neste momento, estou olhando aqui para a rua de casa, que passa uma pessoa, um pedinte, passa alguém remexendo aqui no lixo, passa alguém vendendo alguma coisa, e eu devo amar esta pessoa que passa, esse próximo, tanto quanto amo a minha mãe que está aqui, tanto quanto amo os meus filhos genéticos, a Maia, meu bebê, que está aqui pertinho de mim. Né? Veja que essa distância entre o como, o quanto eu amo alguém muito próximo a mim e o como eu vejo, eu amo alguém muito distante de mim, é a distância que nós temos para a evolução. Né? A nossa meta de chegada, de pelo menos compreender a base do edifício do Cristo, que é o amar e o amar. Se pudéssemos repetir aquilo que Emmanuel disse a Chico Xavier, citando 3 vezes a palavra disciplina para o seu componente mediúnico, nós diríamos que as almas luminares nos diriam 3 vezes, como foram 3 vezes as negações de Pedro, como se fosse aqui um pequeno rito, né? Um simbolismo de que é necessário repetir a lição para que a gente ouça e compreenda bem que amar o outro é amar aquele ser que é diferente de nós, que pensa diferente, que vota diferente, que tem uma religião diferente, uma filosofia diferente, um jeito de lidar com o outro de forma diferente. A nossa tendência a desprezar as pessoas que são muito diferentes de nós e ficarmos abraçados e unidos apenas com aqueles que coadunam com nossos pensamentos, faz de nós ainda aqueles seguidores de Moisés. E quando menos percebemos, estamos adorando um bezerro de ouro. Pode ser uma postagem numa rede social, né? Já erramos com isso, erramos e é um aprendizado que dói quando a gente percebe que a gente esquece Jesus, porque ele parece estar distante de nós, porque nós estamos distante deles, querendo, nas nossas preces, para Deus, um mundo sem provas, sem expiações. Ou seja, nós não entendemos essa relação com o nosso Criador, relação Criador-criatura. Natural que a gente peça pela nossa saúde, natural que a gente peça pelo nosso bem-estar e dos nossos. Né? Mas nós sabemos que as grandes biografias, os grandes seguidores do Cristo, tiveram uma vida inteira plasmando o amor e sofrendo as consequências deste gesto
que é o mais nobre que o ser humano pode ter. Gandhi, o Mahatma, sofreu fisicamente, a vida inteira, materialmente, a vida toda. Francisco de Assis, idem. Aliás, é uma história que Divaldo conta que é maravilhosa. Quando ele está ali um pouco abatido em função de algumas doenças físicas, problemas pessoais, e Joana de Ângeles se apresenta para ele e pergunta se ele se lembra de como estava Francisco de Assis nos seus últimos dias. E elenca e vai lembrando Divaldo uma série de situações de Francisco de Assis que nós nem sabíamos nas biografias mais oficiais. Estava com processo de câncer, com tumores, estava com processo de hanseníase, que antigamente nós chamávamos de lepra, Francisco de Assis. E nós podemos pensar, como alguém que amou tanto, que entendeu tanto Jesus, que não desprezou a matéria, conviveu com a matéria, tornou-a mais simples, né? Mas com os donativos, mantimentos, faziam trabalhos sociais, ele ao sopé ali do monte, na cidade de Assis, e claro, já no comecinho do monte, onde ficavam os conventos das mulheres à época, né? Com seus trabalhos sociais. Chico Xavier, a sua vida física, né? Cheia das emoções, das dificuldades físicas, pessoais, biológicas, né? E também dos ataques espirituais, psicológicos, à sua honra, à sua integridade, né? Sofreu a vida toda, mas sofreu amando, porque entendeu que o ser mundano para um espírito de luz é estar no mundo amando as pessoas, sem fazer parte das coisas que nos prendem ao chão, ao terra, às viciações, toda a sensação de ordem material que está exposta nesse capítulo que pouco antes foi lido pela querida, que diz que no início nós só tínhamos instintos mais avançados e corrompidos, sensações. Sensação é a do corpo, é o frio, a fome, a sede, e que nos prende ao mundo bastante material. Porém, mais instruídos e depurados, mais instruídos com mais conhecimento, repetidas vezes, e depurados, o conhecimento que vai passando pela depuração da prática, do dia a dia, né? Das dificuldades, dos obstáculos, nós teremos sentimentos. Então, do instinto à sensação, aos sentimentos, nós estamos nesse processo, nessa caminhada evolutiva, aprendendo a amar desde o início, né? Jesus, aliás, comenta isso no Evangelho, que é belíssima passagem. Não tem também um infrator, aquele malfeitor, um amor imenso pelo seu filho? Lá numa das vilas onde nós atuamos como mutirão, uma das crianças mais bem educadas que nós conhecemos é filho do traficante, que enche a criança de carinho, de presentes. Ele também ama. Então, se nós amamos somente os nossos, qual a prova que estamos dando? De que estamos compreendendo o amor ao próximo. Porque esses já nasceram próximos, já nasceram afins, já nasceram com afinidade. O desafio é nós temos um instrumento desafinado e afinarmos as cordas, por exemplo, né? Nós temos aí convivências, relações desafinadas, e nós temos que afinar as cordas dessas relações, com o outro, com o diferente, com o companheiro, dentro de casa, no seio da família. Então é preciso, no nosso ponto de vista, fazer essa compreensão da contribuição que a doutrina espírita nos dá em resgatar o amor ao próximo do Cristo. Aquilo que nós já dissemos algumas vezes, pois que aprendemos com outras pessoas, nas tradições orais, de que a nova aliança, o Novo Testamento, que traz os evangelhos do Cristo, mostram uma nova forma de ver o mundo. Mas nós ainda, em maior parte, nos apegamos a passagens do Velho Testamento, da velha aliança, né? É um livro, a Bíblia, todo maravilhoso, histórico, filosófico, com os cânticos, os salmos belíssimos. Mas não é Jesus. Jesus veio para uma nova aliança, né?
e compõem a parte final da Bíblia. É nesta parte final que encontram em poucas páginas, que não são muito mais que algumas dezenas de páginas, todo um resumo de como nós devemos viver neste mundo. As passagens do óbolo da viúva, as passagens do quem é o próximo em relação ao samaritano, as parábolas dos talentos, nos mostram, nos apontam, nos iluminam num caminho de como nós devemos seguir a nossa vida aqui, neste mundo. Deus nos deu a cada um de nós um conjunto de talentos. E nós vamos responder esses talentos, como ele contou na parábola. Onde um filho dobrou, o outro deu um tanto, o outro guardou, não fez nada e devolveu o que tinha. E não produziu nada mais com nossos talentos. O que fazemos com nossos conhecimentos? Com nossos conhecimentos espíritas? Como os processos de caridade devem ser transformados quando nós somos banhados pelo conhecimento espírita, que é, ou quase que nada mais é, do que a luz do evangelho original, banhada pela ciência, banhada pela filosofia modernas. Muito mais do que isso, é uma revelação de que a vida continua, e a vida mais intensa que possa haver é aquela que continua. Pois Jesus deixou claro que a felicidade verdadeira, o seu reino, não era deste mundo, era de um outro mundo. Então nós passamos por dores e obstáculos aqui como um processo de depuração, de burilamento mesmo. Como se fosse um pedaço de grafite colocado ao longo dos milênios, a temperaturas escaldantes, a pressão, até que se crie um diamante, né? Fato que é facilmente criado nas grandes estrelas, nos seus processos de morte das estrelas, onde, como o nosso Sol, terminará um dia sendo um núcleo, né, de carbono que se transforma em diamante. Né? Esse processo de burilação é um processo doloroso, mas veja que dor e sofrimento são duas situações distintas. É doloroso porque nós temos que deixar, como alguns animais deixam a pele velha, o exoesqueleto, e troca por um novo. Nós temos que deixar velhas manias enraizadas em nós, às vezes por séculos e tantas vidas. Deixar culturas preconceituosas que nós carregamos, às vezes desde a infância, quando não, também de outras vidas. Estamos lidando hoje em dia com assuntos que são muito básicos e fundamentais. A questão racial, a questão da igualdade das mulheres. Veja que são assuntos que daqui a alguns séculos nós olharemos para trás e falamos, meu Deus, como a gente ainda estava atrasadinho, né? A nossa discussão social da sociedade era o quanto o outro é igual a mim ou não. Hoje em dia, 2020 para 2021. Então, mais de 2000 anos depois do Cristo, nós estamos tentando entender o título deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que como é que nós amamos o outro, como é que nós amamos o próximo, como é que nós podemos transformar um sentimento de indignação, até de raiva, quando nos domina, em algo que possa ser canalizado por uma transformação de fato das pessoas. Os processos, como Kardec defendia, mais educativos, quando a instrução, que aquilo que nos entra, é transformada, é melhorada, é ampliada, amplificada na nossa caixa torácica, né? Quando o ar se expele, e nós então podemos falar algo diferente daquilo que nós acreditávamos antigamente. Então, se antes adorávamos bezerros de ouro, fazíamos um Deus à nossa imagem e semelhança. O Deus da época do Velho Testamento era adequado ao comportamento das pessoas do Velho Testamento. Não porque Deus adequou seu comportamento, é evidente que não. Porque as pessoas faziam a imagem de Deus, adequada ou não à sua realidade. Hoje nós fazemos isso com Cristo. Há tantos Jesuses diferentes, cada qual moldado para a minha realidade e a dos meus amigos, dentro de todas as religiões. Todas as religiões. Nós temos companheiros, quando não a gente mesmo, que vai fazer um trabalho social nos sentindo superiores àqueles que vão receber o trabalho social.
falamos isso, até já contamos isso algumas vezes, nós jovens, lá na SER, onde a mãe frequentava, antes de ela morar aí fora do país, Raul Teixeira estava por lá, acho que num episódio da confecção de um dos seus livros, e era um domingo, nós fomos visitar o Hospital São Roque, de Dermatologia Sanitária do Paraná, onde abriga os rancinianos. A SER fazia isso há muitos anos, uma vez por mês. E Raul pergunta, então, onde estão indo? E eu respondi, querendo parecer mais que os outros, mais rapidamente, estão indo fazer a caridade. Nós vamos tocar violão no hospital, levar uns presentes, e ele corrigiu, severo como pai, mas carinhoso como uma mãe, dizendo, vocês não estão fazendo a caridade. Eles lá é que farão a caridade de recebê-los sem a vergonha de estarem recebendo os donativos que estão recebendo. Sem a vergonha de estarem nos recebendo lá. Vão passar a tarde inteira contando histórias para a gente que nos inspiram. Porque era uma época, isso há algumas décadas atrás, que quem era identificado como tendo mal de Hansen era obrigado, era colocado num trem e o trem levava para lá. Tanto que o trem passa dentro do hospital, desce lá e fica lá. É um presídio transformado no hospital. Nós temos as caravanas da fraternidade que fazem esse trabalho espírita há muitas décadas. Agora, quando nós vamos com a postura de que eu, superior, estou indo levar caridade através de uma cesta básica lá na comunidade, eu não entendi o amar ao próximo. Eu não entendi a base do Cristo. Eu ainda estou tateando em relação ao que é o amor, a virtude da humildade, o meu autoconhecimento. Tateando. Tanto que é fácil notar, com o passar dos meses, dos anos, que o trabalho continua no hospital, mas são pessoas diferentes, que vão mudando as pessoas. Estão se desinteressando. Já faz 2 anos que faço isso, faz 5, faz 10, deixam o trabalho, ligam para outro. Parece que não tem continuidade, não tem um desfecho. Isso é muito comum, quando nós lemos a caridade de forma bastante equivocada e reunimos amigos com um conjunto de doces e balas e levamos para as crianças no dia 12 de outubro, aqui no Brasil, aí o Dia das Crianças, que não é oficialmente, mas é, né, assim comemorado. E não voltam nunca mais. Porque no outro ano vão para uma outra creche, no outro ano para uma outra creche, para uma outra creche. Aquele que ama vai chegar naquela primeira criança que recebeu e perguntaria o seguinte: você gostaria de, ao invés de ganhar este brinquedo, não ganhar o brinquedo, mas nos ver toda semana, todo mês, a criança não iria titubear, tamanha carência que elas sentem pelo afeto de alguém, e não pelo presente de alguém, a não ser que o presente seja carregado de afeto, é evidente. A maioria dos projetos sociais, ainda aqui no Brasil, são assim. Sabemos disso porque agora está a campanha Natal, cesta de Natal, e as pessoas aparecem para doar. Algumas doam, pedindo para que a gente passe no prédio da pessoa para pegar o mantimento. Elas não querem nem lá conhecer a criança que vai receber. Estou falando de companheiros, companheiras, cristãos, cristãs, que estamos todos nós. E é evidente que nós falamos isso porque nos incluímos nisso. Nos incluímos nisso. Nós começamos um trabalho social por quê? Porque me achava superior a todos os outros. E aprendemos, a duras penas, a distância moral que nós temos da grande maioria das famílias daquelas crianças a quem conheci e pude conviver durante alguns anos. Porque eu, na mesma situação que elas, já tinha desistido da vida muito antes. Se fosse obrigado a carregar um carrinho com resíduos da sociedade para sobreviver. Então a convivência com o outro vai nos dando uma nova compreensão sobre a vida. E eu peço perdão pela extensão aqui, para deixar uma primeira parte, para ouvir os amigos também.
porque acabei me esticando demais para fazer esse jogo de palavras com a palavra mundano, que nós somos do mundo, sem precisar participar das coisas do mundo, as coisas infelizes dele. Mas devemos participar ativamente para a mudança do próprio mundo, através do olhar do outro, pelo outro e para o outro. Mas eu volto aqui, mas queria deixar, pedindo desculpas, que já são mais de quase meia hora falando, de ouvir os amigos também para a gente ir para uma outra parte, tá bom, queridos? Obrigado, Dani. Os mártires ébrios de esperança desciam ao circo. Hoje a gente vê as pessoas falando sobre diversidade e muitos pensam que é alguma coisa nova. Olha, eles estão falando de diversidade. Jesus falava disso. Muita gente ainda não caiu a ficha, não percebeu que Jesus já falava disso. Diversidade, respeito, aceitar as diferenças. O cão largado no caminho, que belos dentes ele tem. Cris, por favor. Eu fiquei emocionada aqui com o Dani, até mandei uma mensagem para a mãe dele, secretamente, falando que orgulho, né, de ter um jovem assim, saindo da nossa família, né? Muito gostoso, Dani, você embalou a gente, ninguém viu a hora passar, e você trouxe algumas dicas, assim, muito interessantes. De vez em quando você vai me ver roubando algumas dicas, viu, por aí, vou levando sua mensagem, mas eu conto quem é o autor. Uma coisa que o Dani falou, do que nos distancia do amar ao outro, é o tanto que eu ainda preciso progredir para chegar nele, né? E Jesus não tinha essa distância, Jesus era próximo, era integrado, né? Jesus convivia com todo mundo. Tanto quanto que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é porque não tinha diferença. Próximo dele eram todos, somos todos, né? E aí fiquei pensando, como é que a gente chega nesse outro, como é que a gente acelera essa distância, né? Esse caminho até o outro, e o que nos distancia dele. E a gente sabe que o que nos distancia dele são as nossas sombras ainda, né? A nossa ignorância, os nossos conflitos, os atavismos, os vícios do passado. São eles que nos ofuscam a visão. Quando Jesus amava, ele demonstrou para a gente como é que ele se aproximava, por que para ele todos éramos muito unidos? Porque ele não nos enxergava por meio de lentes distorcidas. Jesus não tinha conflito, Jesus não tinha complexo. Então ele nos aceitava como nós somos. E como é a nossa relação com as pessoas? Nós projetamos muito nossos conflitos. Jesus não julgava. Quando Jesus fala não julgueis, ele está dando uma dica assim, presta atenção, porque a chance de você olhar para o outro com uma lente que vai querer categorizar, vai querer pontuar, vai querer distanciar é enorme. Então, tenta usar da consciência para tolher ou para diminuir essa nossa tendência de projetar. Então, a gente olha para os outros e a gente sempre gosta de pôr rótulos. É a mulher adúltera, é o outro que cobra impostos, é esse que explora, né? E aí, na psicologia junguiana, e a gente vai aprender que a gente vai se aproximar desse outro quando a gente curar o outro que a gente enxerga em nós. Eu preciso curar em mim a adúltera, eu preciso curar em mim esse explorador, porque todos nós carregamos isso. Todos nós tivemos experiências de um dia corromper ou ser corrompido, ou de equívocos. Então, enquanto não olharmos para os nossos conteúdos do inconsciente e não iluminarmos essas sombras, ou seja, fazermos as pazes conosco, ou seja, cuidar desses aspectos que ainda não foram desenvolvidos, não foram iluminados. Então, numa palavra, é assim, quanto mais eu me aceitar, quanto menos eu me cobrar, quanto menos eu me punir, quanto menos eu me culpar, quanto mais eu compreender quem eu sou, o momento que eu vivo, e paciência, e podemos olhar, eu estou incompleta, não é que eu sou do mal, não é que eu sou das trevas, eu só não fui terminada ainda.
O Dani chegou aqui e nos cumprimentou como anjos. De certa forma, ele está certo, só que nós somos anjos em formação, a gente não terminou ainda a escola. E Jesus enxergava a gente assim. Nós somos anjos, mas ainda não terminamos o processo total, mas já estamos no caminho. Então, quando conseguimos olhar para nós mesmos, aceitando nossas limitações, nossas dificuldades, não é sendo coniventes, acomodados, eu sou assim mesmo, paciência, e para o resto da vida eu vou ser. Não, isso é a síndrome da Gabriela, que as pessoas costumam dizer, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Mas é uma aceitação de onde eu estou. Mas eu sei também que eu já me distanciei de onde eu parti. Mas eu tenho consciência também que tem ainda um bom trecho para eu perseguir ainda, né? Então, essa aceitação de onde eu estou, meu irmão também está, e paciência. Ele talvez se equivoque em coisas que eu já tenha superado por experiências passadas, mas pode ser que ele já tenha avançado em outras áreas que eu não. Então, quanto mais a gente aceitar essa humanidade, nosso mundano, com alegria, com prazer, quanto mais a gente se aproximar disso, a gente pensa muito alto e a gente se distancia, a gente quer ser Deus. Jesus falou, calma, que vocês vão chegar lá. Mas se eu não aceitar o meu aspecto humano ainda, eu nunca vou conseguir desenvolver esse humano para se tornar o anjo iluminado. Porque eu nego. Então, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu aceito os meus aspectos sombrios, mais eu tenho facilidade de olhar para o outro e ao invés de tacar uma pedra, de fazer um apontamento, de fazer uma crítica, eu vou olhar para ele com compaixão, como eu olho para mim. E vou falar, estamos juntos, todos no mesmo barco que se chama Terra, né? Se chama mundo de provas e expiações. Então, quem sou eu para falar? Quem é você também para falar? E qual seria o fundamento de falar? Para quê? Qual a finalidade? Não se chega a lugar nenhum. Então, por isso que a diversidade precisa sim ser trazida, mas não essa diversidade da boca para fora, como a gente tem visto, né? Muita bandeira e pouca emoção participando. Todo mundo levanta a bandeira, todo mundo sai para defender e briga na hora que está defendendo. Eu saio para fazer uma defesa da paz e provoco uma violência, né? Eu saio para defender uma etnia e eu bato no outro que é da outra. Então, nós nos perdemos um pouco nessa busca nossa pelo amor, pelo respeito à diversidade. Seria muito mais pela empatia do que por essas bandeiras que muitas vezes se perdem no próprio passo. A gente quer exercer o nosso amar, né, o próximo, como nós estamos falando aqui, muito longe de nós, da nossa capacidade. Então, eu falo, eu consegui fazer aquilo, mas eu realmente consegui fazer? Aí foi o que você falou, o Dani comentou, Cris, a gente vira e está fazendo atitudes que não condiz com aquilo que, caramba, você acabou de falar. A gente esquece que o passo inicial é respeito, né? O passo inicial é respeito, não existe amar sem respeitar. Você pode respeitar, mas você não precisa amar, respeita. Né? Mas respeita também com esse sentimento de amar, não é? Não, eu respeito. Mas se você respeitar, mesmo que você não concordar e você respeitar, respeita o jeito do outro. Não precisa concordar, ninguém tem que você concordar, respeita ele ser como ele é. E seja feliz também. E seja feliz respeitando o outro. Charles, falamos juntos, Charles. Sim, obrigado, Dani. Realmente você deu um apanhado assim de bem abrangente, né, sobre essa questão. E o amor né, parece que foi o Divaldo que disse, né? Se você quer resumir o Evangelho numa palavra, é ame. Né? O Evangelho é tudo sobre o amor, né? E Jesus é exatamente aquele exemplo, né? Melhor exemplo que foi dado, né? E também a caridade, né? Que na realidade é o amor em ação. E são 2 milênios já se passaram, né, como você bem frisou, e agora nosso irmão Kardec, né, que nos trouxe esse livro já 150 anos atrás, aliando
esse amor, nos dando, assim, uma maneira de entender ele com lógica, com racional, né? Que até que, né, essa evolução intelectual que sempre vai muito mais rapidamente do que a evolução moral, mas que chega no momento onde a gente entende que a nossa única solução, o único futuro sustentável para nosso mundo é justamente o amor e a fraternidade e todas essas formas que decorrem diretamente do amor. Ainda não é o que a gente está vendo, né? Você falou do Natal, né? Com as cestas básicas, as campanhas, a gente vê o Natal mais aqui na França, a gente está no confinamento já há uma semana e vai ter mais 3 semanas aí, e as pessoas estão agoniadas, por quê? Porque não podem sair comprar presentes, né? Sempre vem esse lado, assim, material atrás de tudo isso, né? Como você falou bem também, né? Será que é o presente ou é a presença, né? Estender a mão, ajudar, dar uma oportunidade, um sorriso, né? A verdadeira fraternidade é aquela, né? Comprar alguma coisa e oferecer, bom, isso não é amor, né? É o amor travestido, né? Por essa pressão materialista, essa pressão desse mundo, mundana, né? Como você diz, que a gente está sofrendo, né? Infelizmente. E para nós requer realmente uma força muito grande para a gente resistir a essas avalanches de pressões, de propagandas, de má notícias, de tanques, né? Essas coisas que a gente, né? Esses costumes e todos esses hábitos para realmente, né, a gente pegar esse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo e voltar ao essencial, né? Kardec resume assim num capítulo o que é realmente esse amor, né? A coisa simples, a coisa que qualquer um pode entender. E quando a gente está sentado nessa base, aí sim é que a gente adquire com o tempo o discernimento necessário para a gente não cair nessas múltiplas armadilhas, né, que a gente está enfrentando todos os dias no mundo. E essa Covid, né, que está aqui justamente para relembrar isso para a gente, para dizer, epa, vamos ser humildes, tem pessoas que estão sofrendo, outras que estão morrendo, pessoas que perderam entes próximos, nos acordando, né, para essa fraternidade, porque, como vocês também disseram, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Independentemente da cor, da cultura, da língua, do genro, de tantas coisas assim, né? E isso, graças a Deus, isso está avançando também no mundo, né? A gente recebe as más notícias, mas quando a gente vai atrás das boas, todos esses movimentos contra as discriminações, quaisquer que sejam, que agora avançam, né? Essa ética que está ganhando terreno também, até na indústria, no negócio, no business, ainda tem muito caminho pela frente, né? Para as pessoas sentirem isso e voltarem a confiar, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê também hoje são muitas desconfianças, pessoas, essas cisões, né, entre os extremos, em vez de estarmos juntos, né, colaborando, trabalhando juntos. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê ainda muito no nosso mundo, né? Esse progresso tecnológico que foi tão grande, já era tão grande na época de Kardec, como ele mesmo fala lá nos tempos são chegados, lá o último capítulo da Gênese, né? E que ainda precisa a gente desenvolver as coisas simples que aprendermos a viver juntos em paz. E o amor é exatamente sobre isso. Vocês falando agora, eu fiquei pensando, né, como ouvinte, não junto com vocês nessa sala, mas o quanto que, neste momento, a tecnologia, ela utilizou de um fator, não é, Dani? De um fator positivo de exalar esse amor entre as pessoas. Porque o que se mais ouve no virtual são mensagens positivas. Claro que tem algumas coisas acontecendo,
mas todo mundo está no esforço de falar de algo positivo, de transmitir, de levar, de trazer para si uma mensagem. Nós em nossos lares, restritos para sairmos, ter essa liberdade, essa autonomia, que até há uns meses atrás tínhamos, abrir em nossa casa um computador, um celular, uma televisão e poder participar de encontros como este, não só o nosso, mas como este, é valioso ajudar nessa transmissão do amor. Porque se o amor não é algo que eu pego, toma, eu estou te dando esse amor e você já está amando, é algo que eu sinto, então o virtual também, né, leva esse sentimento. Eu vou convidar a Elza para falar um pouquinho conosco também. Sim. Pois é muito bom ouvir, a gente não vê a hora passar, e a gente fica cogitando, quando o Daniel falou lá do São Roque, do Hospital São Roque, né, quando eles eram jovens, eu era educadora da juventude, dos 11 aos 13 anos, né, por faixas etárias, e o Daniel já estava na mocidade mais para frente. Mas foi um período muito gostoso, mesmo de muito aprendizado, e isso que ele falou do Raul, que a gente pensa que está dando uma cesta básica, que está fazendo a caridade, na realidade, é uma oportunidade que os benfeitores nos dão de ouvir o chamado, porque eu posso não ajudar, mas eu posso ajudar. E quando eu ajudo, quem mais fica feliz? Somos nós. No ano passado, Martina aqui fez umas bonequinhas de crochê para eu levar para as meninas lá do nossa ONG, do mutirão lá da comunidade. Eu cheguei com a sacola de bonequinhas e falei para elas que eu tinha surpresa para elas. Ninguém quis olhar o que tinha na sacola. Elas eram, acho que umas 15. Foi um abraço gigante, aquele abraço gostoso, porque sabe que eu não moro lá. E que eu só vou uma vez quando posso. E quando eu vou e fico com elas. É muito abraço, gente do céu. É uma delícia, aquelas meninas lindinhas, arrumadinhas para esperar a tia Elza. É uma coisa assim que eu sinto falta disso. Não vou dizer que não. Então, elas que estão me dando a oportunidade, elas que estão me dando a cota de amor. E eu quero ver se eu vou de novo para receber esse amor, com ou sem pandemia, atendendo às leis, mas dar o meu abraço e levar o meu carinho para essas crianças, porque elas crescem, todo ano elas são cada vez diferentes. E nós conseguimos fazer um ato de amor. Aqueles que colaboraram, fazer quarto separado para uma jovem de 15 anos, lá da comunidade, para ter o cantinho dela, que a gente possa fazer para mais. Esse ato de amor, jamais elas vão esquecer. É um ato material, mas nesse ato material você põe dignidade. Então, que o que a gente for fazer para alguém, seja doar um lápis, uma cesta, ajudar a fazer um telhado, que o vento levou tudo, que são casinhas simples, que a gente ponha amor naquela doação. Uma pessoa da Alemanha falou, Elza, eu não posso fazer isso que o Daniel faz lá. Então, o que o Daniel e as pessoas estão fazendo são meus braços estendidos. Eu posso contribuir, mas eu não posso estar lá. Mas ela colocou um amor tão grande naquela doação financeira, que de repente aquilo fez uma multiplicação e conseguiu se terminar um telhadinho. Está faltando acho que mais um agora, né, Dani? Mas esses são atos de amor. A caridade em ação é o amor. E que a gente ponha nessa caridade material que é necessária, o dinheiro abençoado, as coisas materiais são abençoadas. Sem isso, o mundo também não evolui. Precisamos disso. Saímos da caverna há muitos anos, não é? Milênios. Então, precisamos colocar o amor na prática, né? A caridade do amor em ação. E como dizia essa mensagem pequenina de João, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Então, se a gente quer centelhas do Cristo, se a gente quer Deus em nós, façamos por bem. Aqui houve uma pergunta, e como eu fazer para amar o outro, né? Olha as qualidades do outro. Se é uma pessoa briguenta, que chega tarde, vai ver que essa pessoa tem uma qualidade, enalteça essa qualidade da pessoa e foca nessa qualidade. Tem um filho briguento, outro filho é mais quietinho, tem um filho que às vezes passa a mão nas coisas dos outros. Foque na coisa boa da criança ou do jovem. Converse com ele sobre o amor, a caridade, a igualdade, que ele não precisa daquilo. Tente fazer o máximo possível como pai e mãe ou como educador.
porque as crianças precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles para o nosso teste nessa encarnação como família. Então, meus queridos, eu queria falar muito mais coisa, mas eu estou tão feliz que eu estou aqui nessa sala com meu filho, com a Cris, que eu amo, com o Charles, que eu amo, meu companheiro, que agora está trabalhando para ajudar a África, enviando livros para a África. Precisa olhar para os nossos irmãos, não é? Sem cor, sem distância, não tem todas as maneiras para ajudar são necessárias, né? Então, que a gente veja todas as possibilidades e não nos neguemos em ajudar. É o amor em ação. Viu? Obrigada. Foi perguntado aqui como que a gente pode ajudar o nosso semelhante. Alguns exemplos o Dani deu, outros a Elza acabou de fornecer. E é sempre importante a gente pensar nessa palavra, respeito. Respeito às diversidades. Respeito ao seu próximo mais próximo, que está dentro do seu lar. Né? Como é que ele vive, do jeito que ele é, considerando que ele traz as suas tendências passadas, considerando que nós estamos nesse mundo, como a Cris disse, que eu lembrei do seu João Cavalieri, quando ele insistia e falava, nós estamos no mundo de provas e expiação. Então, nós temos que entender que nós não estamos no mundo de regeneração ainda. E nós estamos no mundo que passa por tudo isso, por todos esses infortúnios, por tudo isso que a gente convive, né? E tem algumas frases que nós usamos nas empresas, que é na tempestade que se conhece o bom marinheiro. Então, é agora que a gente tem que mostrar o que é união, né? Porque às vezes as pessoas fazem trabalhos voluntários só para sustentar o seu ego, e eles discutem entre eles, mesmo não ganhando nada, é um trabalho voluntário, e eles estão discutindo entre eles, né? Para ver quem se sai melhor, a ideia que prevalece, né? Quantas vezes a gente não respeita os irmãos e não precisa estar num trabalho profissional para isso? Você está no seu lar, ou você está num trabalho voluntário, né? Sempre querendo fazer valer, a sua ideia é melhor. A sua ideia é aplausível, a sua ideia é... E nós estamos numa tempestade. Divaldo a todo momento fala isso. Chico falava isso N vezes, que tudo passa. Tudo passa. Né? E o Charles comentou a história que eu escutei de Divaldo, muito interessante, que, resumindo, o sábio está à frente do aprendiz, o aprendiz fala, mestre, me ensina como que eu posso amar o meu próximo, em poucas palavras, eu só posso ficar em pé, eu só posso ficar em uma perna pouquíssimo tempo. Ele fala, está pronto? Está preparado? Sim. Ele fala, levante a perna, ame. Só isso. Né? Então, mas só isso? Só isso. Então, esse amor, como está muito longínquo do nosso conteúdo, né, e da nossa perfeição, começa pelo princípio, respeite, escute, né? Porque se a gente conseguir escutar, que todo mundo só quer falar, né? Se a gente conseguir escutar, já é o princípio do respeito. As angústias que o irmão tem, né? O que está trazendo dentro dele, o que ele está sentindo. O que falta, muitas vezes, é isso. Alguém para escutar. E nesse final, né, do nosso encontro fraterno, eu vou ler só um pedacinho de Leon Denis, passar para o Dani finalizar, e os outros amigos. Leon Denis. Sobre o amor. É o apelo do ser ao ser, na escala evolutiva, nas sensações de ventura perfeita, transformando no sentimento nobre a afeição a um só ou alguns, converter-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. O Cristo cultivou as multidões pelo amor. Seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Convido os amigos para que a gente possa fazer as considerações finais. Dani. Bom, queridos, obrigado pela oportunidade. Já pedindo desculpas porque eu saí me empolgando e falando muito, não vi a hora passar. E a gente aprende tanto com uma frase ou outra, né? Da outra vez, a Cris colocou coisas que mexeram com décadas de pensamentos que eu tinha, né? E esse tipo de reflexão, de contato, né?
nos ajuda a sermos melhores, né? A cada dia um pouco mais, né? Como os japoneses chamam lá do Kaizen, uma melhoria contínua, né? Hoje eu posso ser melhor do que fui ontem e amanhã eu vou poder ser melhor do que eu fui hoje. E é a fé que nos sustenta, né? Nessa direção, nessa firmeza de que é possível chegar lá. Muito obrigado, Cris, Charles, mãe, vocês, casal maravilhoso, e pela oportunidade de estar aqui dividindo, viu? Muita paz a todos vocês. Elza, querida, e o Charles. Bom, da minha parte é só dizer obrigada, Senhor da vida, por me deixar ser mãe desse querido filho, e eu já quero ficar na fila para as próximas encarnações. Obrigada, Daniel, Charles querido, nossa querida Cris, companheira dessa sala, e a nossa Josi e o Luiz. Muito obrigada, de alma e de coração, e obrigada aos benfeitores. Muito obrigado a todos que nos acompanham, muito obrigado, Josi, e todos vocês por essa oportunidade. E vamos, então, seguir os passos, né, tanto de Jesus, bem relembrados por Kardec, o Espírito de Verdade, colocando essa fé de acordo com a razão, e vamos adiante. Temos aqui uma base extremamente sólida para a gente aguentar qualquer prova que está chegando aí, né? Vamos à frente. Essa lei do amor é realmente aquela que a gente entende, que a gente grava no nosso coração, desenvolve a nossa vontade para colocá-la em prática na forma da caridade. E é isso que vai nos ajudar justamente a avançar um pouquinho no sentido desse mundo de regeneração que a gente tanto almeja. A gente agradece a participação, né, e passamos aí a palavra para a Cris, para que ela possa fazer a nossa prece final, né, e as suas palavras também. Convidar, Cris, deixar você por último, e é muito bom os ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo também, colocar gratidão, muito obrigada, Deus abençoe, nós também retribuímos, né, que essa energia realmente se fortaleça em nossas ações, né, que a gente possa sair daqui melhores do que quando chegamos. Obrigada a todos, muita gratidão. Obrigada, amigos. Obrigada pela oportunidade, porque é realmente riquíssimo esse tempo que a gente permanece aqui, é alimento para a nossa semana, né? A gente sente isso. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores da nossa vida, esses espíritos que são anjos, missionários, que nos atendem, que nos amparam, que nos inspiram. Agradecer pelos recursos materiais que nos permitem a jornada pela terra, agradecer pelo conforto, agradecer pelo lazer, pelos prazeres, mas agradecer também pelo trabalho digno que nos permite o crescimento. Mas, em especial, agradecemos pelos recursos espirituais. Agradecemos pelos ensinos de Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Agradecemos pelos ensinos que Kardec nos trouxe dos benfeitores espirituais. Agradecemos pelo nosso anjo de guarda, pelos amigos espíritos que nos acompanham, nos protegem, nos orientam. Pedimos para que Deus continue conosco, nos ajude nessa busca pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, que o Senhor tenha misericórdia da nossa humanidade, do nosso planeta, esteja sempre presente, abençoe a cada alma, toque os corações, desperte as consciências, nos ajude a instaurar realmente o reino de amor que desejamos tanto em nossa humanidade. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. A nossa sala fraterna pede licença para estar sempre com vocês na sala fraterna de vossos lares. Um grande abraço a todos, irmãos queridos dessa sala de hoje, um abraço. Um abraço ao Brasil e aos companheiros do mundo que participam conosco. Muita paz. Bem-vindos ao Evangelho